Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Marques, séries e filmes, e toda semana eu trago dicas e sugestões de filmes e séries para vocês se divertirem, se distraírem, maratonarem, certo? Só que antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like que me ajuda muito e ative o sininho de notificações, porque como eu disse, toda semana tem dicas e sugestões de filmes e séries para vocês, certo? Hoje eu vou falar sobre quatro filmes bem legaisinhos, certo? O primeiro chama-se Marshall, Igualdade e Justiça, que é uma história verdadeira que conta a história de Marshall, que é um advogado assim muito inteligente. Ele luta pela causa dos negros, ou seja, ele luta a favor daqueles negros que são acusados injustamente. Então a história ela gira em torno do caso de Joseph Spell, que foi acusado de ter estuprado a sua patroa Eleanor. Quando eu comecei a assistir esse filme, eu pensei assim, nossa, o final é tão óbvio, né? Eu falei assim, já sei o que vai acontecer no final. Só que não, no meio da história tem assim uma reviravolta que você fala, nossa, eu não havia pensado nisso. Então é uma história bem legal, ocorreu assim na década de 60, 70, e o Marshall realmente, ele existiu, sim, ele passou a vida toda lutando por essa causa, né, a favor das injustiças que fazem contra os negros. Então é uma história bacaninha, gente, tenho certeza que vocês irão gostar, certo? A minha segunda dica chama-se Era Uma Vez um Sonho, que fala sobre conflitos familiares, né? Conta a história de Wallace, que é um garoto, um homem, eu falo garoto homem porque a história se passa em dois momentos, quando ele já é adulto e quando ele é criança, né? O que aconteceu com ele na infância. Então, assim, ele teve uma infância bem tumultuada e ao contrário das outras crianças, né, das outras famílias que as mães protegem os filhos, nesse caso é diferente, né? Ele era o responsável pela mãe, ele que tinha que tirar as mães das enrascadas, porque a mãe era bem maluquinha, bem doidinha. Se vocês assistirem, vocês irão entender o que eu estou dizendo. E quando ele fica adulto, ele sai da sua cidadezinha do interior, ele se forma em direito, e quando ele vai fazer a sua primeira entrevista de emprego num escritório de advocacia renomado, ele tem que voltar à sua cidadezinha para cuidar da sua mãe que teve uma overdose. Então, assim, é uma história muito legal, gente, porque assim, você vê assim, o quanto é importante, o quanto a família é importante, porque esse garoto, ele tinha tudo para dar errado na vida, só que ele teve a sua avó, que entrou na história também, e essa avó, ela não quis cometer os mesmos erros que ela cometeu com a filha, ela não quis cometer os mesmos erros com o neto, né? Por isso que ele acabou se tornando um advogado, uma pessoa do bem. Então, é uma história legal, gente, uma história muito bonita, certo? A terceira dica de hoje é uma ação, é um filme de ação, chama-se A Fera. E A Fera, assim, ele conta a história de um veterano de guerra. E logo no início você percebe assim que ele tem uma série de problemas, ele faz até o tratamento psiquiátrico, né? E depois você fica sabendo que foi por conta de umas missões, da última missão que deu errado. E aí ele fica assim traumatizado, ele é separado da esposa, ele tem dois filhos, ele não se dá bem com o seu filho mais velho, e ele tem uma filha, uma garotinha, e essa garotinha ela é sequestrada. Então o filme conta assim o sacrifício, a luta que esse pai faz para conseguir resgatar a sua filha que foi sequestrada. Então, assim, é uma história legal. Quem gosta muito de ação, de luta, vai gostar desse filme, certo? E a minha última dica de hoje chama-se A Lição de Moreni. A Lição de Moreni, esse filme, ele se passa na Nigéria, também é uma história verdadeira, tá? Então, logo no início do filme, aparece assim um estudante sendo assediada pelo professor, e aí ela resolve fazer uma armadilha para denunciar esse professor. Só que assim, essa armadilha não deu muito certo e culminou na morte do professor. Então, essa estudante, junto com seus amigos, eles foram expulsos da universidade por conta disso.
Mas isso ocorre logo no início, eu não estou dando spoiler não. E aí passam-se 2 anos e aí é que nós conhecemos a protagonista da história, que é a Morene. E a Morene é uma aluna assim que se destaca, porque ela é muito inteligente, então ela se destaca diante dos outros alunos. E aí chama a atenção do professor Luciano, que é o professor, é assim, um professor muito renomado e tudo mais, tal, né? E essa história também tem os flashes, né, de como chegou, como ocorreu, né, o assédio, o passo a passo, né, de como chegou a ocorrer esse quase estupro, né, esse assédio, esse abuso. E também tem a audiência, né, boa parte do filme se passa na audiência, ele contando a versão dele, ela contando a versão dela. Então esse filme ele acompanha a, a solidão da vítima, né, em busca de justiça. Por que eu falo a solidão da vítima? Porque ninguém acredita nela, todo mundo vira as costas para ela, inclusive até a própria advogada, muitas vezes até a advogada fica assim meio, né, será que realmente ocorreu isso? Então, gente, é uma história bem legal, tá? Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Então, hoje são essas 4 dicas: Marshall, Igualdade e Justiça, Era uma Vez um Sonho, A Fera e A Lição de Morene, que também é uma história muito, muito, muito legal e também aconteceu, uma história verdadeira, tá bom? Então, a semana que vem eu estarei aqui de volta com mais dicas e sugestões de filmes e séries para vocês, certo, gente? Então, um beijo no coração de todos. Tchau, gente!